Os dois de O Cara Mal nos fizeram pensar. Se quiséssemos fazer um assalto, quais vilões de filmes animados gostaríamos de ter para realizar o trabalho? Vamos reunir nossa equipe e começar a trabalhar. Vamos ver como tudo termina no final. Comecemos pelo papel mais importante em um assalto, o líder e cérebro do grupo. Se você quer realizar um assalto em grande escala, vai precisar de alguém que possa dar ordens estratégicas, prever possíveis resultados, tanto bons quanto ruins, e manter a calma durante tudo isso. Há muitos candidatos, mas 3 se destacam para esse papel. Rei do crime de Homem-Aranha no Aranhaverso, Shan Yu de Mulan e talvez sem surpresa, Professor Marmelada de Os Caras Malvados. O Professor Marmelada é a escolha mais impressionante em planejamento elaborado. Seus pontos fortes são sua aparência inocente e carisma natural, ambos permitiram que ele enganasse o público em geral, fazendo com que o vissem como um filantropo porquinho da Índia. Nós amamos você, Professor Marmelada. Ele coage criminosos vulneráveis e habilidosos a tentarem se reformar, mas os incrimina ao fazê-los cometer crimes para ele. Sua habilidade de manipular tudo nos bastidores faz ele um grande trunfo para sua equipe, mas sua deslealdade com os aliados pode prejudicá-lo. Pois é. Ele finalmente entendeu. Ele tenta atrair seus aliados, mas age rápido demais e acaba se destruindo. Vale notar que por ser pequeno, Marmalade poderia ser traído por aliados e dificilmente seria levado a sério em posição de autoridade. Por outro lado, talvez o excesso de dinheiro dele pudesse ajudar com isso. Só uma ideia. De um vilão pequeno para 2 enormes, Shan Yu e Rei do Crime são concorrentes impressionantes. Primeiramente, ao contrário de Marmalade, eles são grandes e fortes o suficiente para lutar na linha de frente com seus homens, o que lhes dá uma vantagem. Ambos lideram muitos. Shan Yu é general e Rei do Crime, Chief Executive Officer. Essas são áreas de atuação bem diferentes, é verdade, mas ambas exigem que seus subordinados sejam bastante impiedosos. Apesar dos pontos fortes de ambos, vamos escolher o Rei do Crime como cérebro da operação. A questão sobre Shan Yu é que, embora ele seja um estrategista militar brilhante e tenha habilidades de observação incríveis, ele é um pouco impiedoso demais. Quero dizer, ele literalmente matou um dos próprios homens basicamente sem motivo. E se algum dos seus companheiros falhasse nas tarefas ou simplesmente não fosse tão útil quanto ele queria, como vimos na forma como ele lidou com o Gatuno, o Rei do Crime também está disposto a eliminar ameaças à sua operação, mas ele não seria tão implacável a ponto de matar um dos seus homens só para mostrar poder. Ele tem as habilidades de intimidação e liderança para planejar um roubo quase perfeito e provavelmente não deixaria nenhum descuido atrapalhar seus planos. Com o Rei do Crime como líder, vamos definir o restante da equipe, começando pelo atirador. Existem muitos candidatos. Não preciso citar quantos caçadores furtivos aparecem em filmes infantis, principalmente da Disney. Clayton de Tarzan e Amos Slade, de O Cão e a Raposa, são caçadores habilidosos que não deixam nada entre eles e suas presas. Outro vilão da Disney de destaque nessa categoria é o Capitão Gancho. Gancho é famoso pelo uso da espada, mas sua pontaria com armas é impressionante, como mostra a cena inicial do filme, em que ele atira e mata um homem por tocar acordeão. Tipo, olha cara, você podia simplesmente pedir pro cara parar. Aí está o problema tanto pro Gancho quanto pra Amos Slade. Apesar de habilidosos com armas, eles são impulsivos demais para serem bons seguranças para a operação. Gancho age como uma criança no corpo de um pirata adulto, e Amos Slade é dominado pelo temperamento. Mesmo assim, isso ignora que Slade não é realmente mau. Um olhar de desaprovação de Copper já o faria refletir e desistir. Assim, Clayton é um candidato sólido para o trabalho. Ele é tão ganancioso e imoral que atira em qualquer um por dinheiro. Ele tem carisma para conseguir o emprego, e ser pistoleiro de aluguel o torna uma escolha óbvia. Não queremos apenas um pistoleiro para o dia. Pelo menos 2 são necessários para proteger um trabalho tão arriscado. Pensamos em mais alguns candidatos, como o Shaw tá dando onda. Mas... não. Ignorando o fato de que ele já foi enganado por animais da floresta em pelo menos 2 ocasiões diferentes, deixar esse cara sozinho com seu rifle não seria o tipo de conteúdo para a família que normalmente gostamos no nosso canal. Restam personagens com armas extravagantes, como Jack Horner de Gato de Botas 2 e Vector de Meu Malvado Favorito. Ambos têm habilidade com armas não convencionais, como raios encolhedores e bestas. É claro que nenhum deles é muito confiável, nem mesmo pelos padrões dos vilões. Vector estaria ocupado demais admirando sua própria maldade para se concentrar no roubo, e João Trombeta provavelmente tentaria ver quão rápido conseguiria matar todos os seus companheiros só porque talvez achasse engraçado. Sinceramente, a variedade de armas deles dificulta ignorar o quanto seriam úteis, mesmo sem serem confiáveis. João Trombeta leva vantagem, já que sua vida é focada em roubar itens mágicos. Ele exigiria uma grande parte do lucro, mas pela quantidade de vida que poderia fornecer de forma implacável, seria um investimento que valeria a pena. Temos os pistoleiros Clayton e João Trombeta.
O próximo é o arrombador de cofres, possivelmente também especialista em explosivos. Também precisamos citar o Sr. Cobra entre si os vilões. Ele, como o nome diz, é uma cobra. Isso significa que ele teria mais facilidade para chegar ao cofre do que a maioria dos outros candidatos. E como ele já trabalha como arrombador de cofres em sua própria equipe, está claramente experiente o suficiente para o trabalho. Se o cofre exigir mais força para ser arrombado, Martini preferiria alguém como Lord Shen de Kung Fu Panda 2. A fama dele se deve só aos fogos de artifício. Com sua mente militar brilhante e o vasto arsenal de explosivos, Shen poderia arrombar qualquer cofre que precisasse, mas ele não conseguiria fazer isso exatamente de forma furtiva. Dito isso, há outro vilão que é tão feito sob medida para esse trabalho que chega a ser quase injusto: o Mancha. Vamos lá, sua primeira aparição literal em Através do Aranhaverso é ele tentando roubar dinheiro de um caixa eletrônico usando os minúsculos portais com os quais ele foi tanto amaldiçoado quanto abençoado. Isso é basicamente a mesma coisa em uma escala maior, e nem precisar arrombar o cofre faz do Mancha a escolha perfeita para o nosso assalto ao posto de gasolina. Ou seja, um arrombador de cofres da equipe de assalto. Agora vamos ver personagens ideais como hackers. Para vigilância ou sabotagem, alguém deve estar pronto para invadir a tecnologia perto de onde o assalto ocorrer. Inventores como PT, o Gato, de Dogman, e Chester V, de Tá Chovendo Hambúrguer, dois são candidatos decentes aqui. Peter é sem dúvida o inventor mais criativo entre os apresentados. Ele cria uma engenhoca complicada quase todo dia, mostrando grande habilidade tecnológica. O problema do Pete é que às vezes ele esquece detalhes importantes, como quando notei o aviso no dispositivo de clonagem antes dele, mesmo sem estar no filme. Vamos lá, cara. Ainda assim, ele é um forte candidato ao trabalho, assim como Chesterfield e Olivia Octavius, que ajudou o Rei do Crime a criar uma máquina para viajar entre dimensões. Ela era a escolha certa para o trabalho, mas foi atropelada indo para as audições, então a substituímos pela Senhorita Tarântula. A Senhorita Tarântula já é uma hacker habilidosa, e com 8 patas à disposição, ela pode digitar absurdamente rápido para fazer o que precisar, desde assumir o controle das câmeras até falsificar ordens para os seguranças da área-alvo. Eu adoraria dar o trabalho pro Pete por sua criatividade e excentricidade, mas ele deixa passar muitos detalhes e não é tão confiável. Por outro lado, não sei vocês, mas se vejo uma tarântula dublada pela Aquafina no meu computador... Hora de ativar o modo fera. Come, chicoteadora! Na minha opinião, aquilo agora pertence a ela. Com suas habilidades de hacker rápidas e excelentes, a Senhorita Tarântula é claramente a melhor escolha para o trabalho. Depois da hacker, vamos falar rapidamente sobre o mestre do disfarce. Há muitos candidatos impressionantes, mas reduzimos ao ladrão mascarado Yokai, ao camaleão calculista e ao cruel Randall. Cada um tem pontos fortes e fracos. Camaleão e Randall se destacam na camuflagem, Randall mistura-se a qualquer ambiente e Camaleão muda de forma, mas Yokai é o mais calculista. A menos que o roubo fosse na Crytek Industries, ele provavelmente não se interessaria pelo trabalho. Restam 2 répteis repreensíveis. Embora o camaleão tenha habilidades mais visíveis, não se pode ignorar a vantagem de ficar totalmente invisível. Randall ficará com o cargo por ser astuto, furtivo e aceitar qualquer tarefa bem paga. E após o assalto, eles precisarão de um motorista de fuga para garantir uma saída relativamente segura. Mãos firmes e boas habilidades de direção são essenciais aqui. Otto de Wally seria ideal para o trabalho por ser um volante senciente, mas como só é um volante, não poderíamos confiar nele se não fosse o veículo em si. Otto, saia do meu caminho. Restam personagens com boas atuações em seus universos, como Cruella de Cento e um dálmata Senhor Lobo de Os Caras Malvados e Rei Ramsés de O Príncipe do Egito. Sei que Ramsés é uma escolha estranha, pois nem conhece carros, mas na abertura do filme, ele mostra ser ótimo condutor de bigas, conseguindo acompanhar Moisés por terrenos variados, de estradas de terra a andaimes de pirâmides. Sem precisar de cavalos e com um controle mais direto, esse general provavelmente iria gostar bastante de dirigir um veículo. Isso sem dúvida o coloca acima de alguns personagens com habilidades de direção modernas, como Cruella. Ela também se destacou dirigindo em terrenos alternativos. Mais especificamente, ela dirigiu em colinas cobertas de neve e quase fez um carro significativamente maior que o dela capotar e cair de um penhasco. Isso é um controle impressionante, mas a fraqueza dela está no seu temperamento ruim, já que sua queda foi causada por não parar antes de ver uma placa de aviso bastante óbvia. Cega de fúria no trânsito, ela ignora o perigo, tornando-se arriscada como sem freio para a operação. Sr. Lobo é um pouco melhor em manter a calma sob pressão, o que eu admito que não é grande coisa aqui, mas ainda assim, ele já atuou como motorista de fuga várias vezes antes, o que lhe dá uma vantagem.
Mesmo com apostas altas em um assalto, em uma guerra real elas são maiores. Vamos dar ao poderoso, mas não todo poderoso, Rei Ramsés a chance de mostrar seu valor como motorista de fuga. Além do motorista e da segurança, é bom ter alguém forte na equipe para imprevistos. Aí entra o Brutamontes. Tamanho e força são essenciais aqui, mas estratégia e liderança também ajudam. Veja o Bowser, por exemplo. Ele comanda muitos capangas e já conquistou quase todos os reinos do mapa com seu exército. Ele é muito poderoso, possui um sopro de fogo que incinera inimigos em segundos, e em força bruta provavelmente é o mais forte daqui. Dito isso, ele também pode ser ingênuo demais, e o cara gigante em forma de tartaruga cuspidora de fogo não é o melhor candidato para manter esse roubo discreto. Nem o Drago, um lutador poderoso e intimidador, mas que depende basicamente de gritar para ser obedecido por pessoas ou dragões. Vou admitir que empacamos nessa categoria porque há muitos vilões durões no cinema. Lembramos do Tai Lung de Kung Fu Panda. Sério, ele faz a gente duvidar se precisamos de tantos outros no assalto. Quem precisa de vigilância ou furtividade com alguém que escapa sozinho de uma prisão de segurança máxima e derrota centenas de guardas? Com Tai Lung no serviço, as vítimas terão muito trabalho. Além disso, ele tem um senso de honra, então achamos que podemos confiar nele para dividir o saque. Por fim, esta categoria é para personagens que não se encaixam nas outras. Vamos escolher o Coringa. O Coringa é um personagem que pode fazer qualquer coisa, por mais absurda ou inesperada. Personagens com muitos recursos, poderes especiais ou grande criatividade são ideais aqui. Ratigan, de O Ratinho Detetive, não possui poderes, mas tem a mente criminosa mais brilhante do mundo. Mesmo sendo um rato, Ratigan cometeu crimes que aterrorizavam toda Londres. Desde o golpe na ponte de Londres até criar um robô sósia da rainha para anunciar. Agora Ratigan é o rei. Ratigan é um estrategista absolutamente ridículo, mas ele não é o único candidato. A fada madrinha de Shrek 2 é... Preciso explicar? Ela é intimidadora, carismática, baixinha e mágica. Ela transforma pessoas em sapos, bolhas, chantageia, dá consciência de animais e objetos e improvisa quase tudo. Use sua imaginação. Dito isso, provavelmente haverá uma consequência negativa. Por isso, é sensato pensar bem sobre a Trust. Por fim, só resta mencionar o Vector novamente. Apesar do seu ego inflado, ter acesso a raios encolhedores e outras coisas malucas assim faria dele uma ótima escolha. Squidlar. Se não fosse por ele ser o cara mais desatento do planeta, quero dizer, cada um desses candidatos tem pontos fortes e fracos, mas só um deles é um rato que quase fez um golpe contra todo o governo inglês. Ratigan é nosso Coringa do dia, só porque queremos ver o que ele fará. Assim, temos nossa equipe final. Nosso líder é Kingpin, com os atiradores Clayton e Jack Horner em seguida. Mancha como arrombador de cofres, Senhorita Tarântula como hacker, Randall mestre do disfarce, Rei Ramsés motorista de fuga, Tai Lung Brutamontes e Ratigan Coringa. Sem mais delongas, é hora do assalto, meu chapa. Esta empresa de segurança de alto nível está desenvolvendo algumas das armas revolucionárias mais perigosas da história moderna. Além disso, as próprias armas estão sendo feitas com alguns dos metais mais raros do planeta. Por lucro e poder, esse é um roubo realmente que vale a pena. Felizmente, o Rei do Crime tem um plano. Ok, esquece isso. Jack acabou de atirar nele. Certo, então, é o seguinte. Jack está no comando agora? Ok. Tendo conseguido o local e o transporte de que precisava, Jack percebeu que não precisava realmente do Rei do Crime dando ordens para ele, especialmente porque o próprio Jack podia assumir esse papel muito bem, já tendo participado de muitos roubos. Eles teriam que afrouxar a segurança. Os chifres de unicórnio bebê do Jack podiam eliminar alguns guardas à distância, mas ainda restava o problema das câmeras. São chifres de unicórnio? Senhorita Tarântula precisa de segundos para desativar as câmeras. Sim, que homem! Deixa pra lá. Ela terminou enquanto eu falava. Isso simplifica as coisas. Os guardas agora são a maior preocupação, mas com os portais do Mancha, ele poderia analisar a área e identificar onde havia mais guardas, mantendo distância segura. Tai Lung e Randall poderiam cuidar deles rapidamente. Com a furtividade do Randall e a super força e habilidade de luta do Tai Lung, os guardas mal saberiam o que os atingiu. Enquanto os homens armados ficam fora, Ratigan trama. Clayton tem um certo ego, e ele foi ferido pelo tamanho do arsenal do Jack, sem falar no próprio Jack. Então Ratigan propõe um acordo de negócios. Clayton trai Jack e o apunhala para que Ratigan o ajude a roubar as armas, ficando com todos os metais preciosos. Clayton e Ratigan pegam o uniforme de um guarda morto por Jack para se infiltrar no complexo.
Sem que soubessem, Senhorita Tarântula deixou uma câmera ativa caso alguém agisse sozinho, justo conhecendo esse time. Após avisar Tai Lung e Randall, ocorreu um confronto 2 contra 2. Ou melhor, foi mais como um 1 contra 2 com Randall comendo pipoca enquanto assistia Tai Lung acabar completamente com Ratigan e Clay. Mas, nesse processo, todos esqueceram de uma coisa. Mancha era o único cara que não estava no prédio, e o único que poderia ter feito o roubo sozinho, se realmente quisesse. Veja, o Mancha pode parecer uma aberração da natureza, sem querer ofender, mas ele não soa como tal. Então, quando uma ligação desesperada para a polícia sobre um assalto na empresa chegou, eles não pensaram nada a respeito. Sem que Ti-Lung e Randall soubessem, Mancha os entregou minutos antes. Quando a polícia chegou, ele usou seus portais para pegar os bens. Com Tai Lung e Randall flagrados e nenhum sinal do tesouro, eles teriam muito a explicar às autoridades. Na verdade, Tai Lung teria que se explicar, pois Randall ficaria invisível e fugiria quando a polícia chegasse. Felizmente para Tai Lung, pelo menos ele conseguiria escapar com sua honra intacta. Após vencer os policiais, ele foi falar rapidamente com Randall sobre o desentendimento anterior. Deixo para você imaginar o final. Assim, o rei Ramsés não foi necessário, pois o grupo escapou pelos portais e não foi preso, já que para os policiais era só um homem de meia idade aprendendo a dirigir. E a Senhorita Tarântula era, você sabe, uma tarântula. Ela conseguiu escapar com bastante facilidade. Mancha ficou com o saque, mas Ramsés e Tarântula fugiram vivos e ainda estão livres. Eles celebraram com sorvete e prometeram nunca mais aceitar anúncio de roubo no Craigslist, pois esse foi desastroso.